Eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos lá com concursos.com.br e a aula agora é de exercícios. Exatamente, vamos fazer uma aulinha de exercício de fixação sobre o assunto nacionalidade. Bora? Vamos lá? O que a gente tem aqui? Uma prova da FGV, Tribunal de Justiça do Piauí, prova de 2015, analista judiciário. Aguinaldo, filho de pai brasileiro e mãe estrangeira, atualmente com 35 anos de idade, nasceu no estrangeiro e lá permanece até hoje, sem nunca ter visitado a República Federativa do Brasil. É correto afirmar que Aguinaldo... Algumas informações são importantes nesse enunciado. Aguinaldo ele é filho de pai brasileiro. A mãe é estrangeira. Atualmente ele tem 35 anos de idade. Nasceu fora do território nacional, nasceu no estrangeiro e vive no estrangeiro até hoje. Nunca veio ao Brasil, ou seja, ele não tem residência no Brasil. Existe uma regra no artigo 12 da Constituição que fala justamente disso. Daqueles que são nascidos no estrangeiro, filhos de pai ou de mãe brasileiros e que em determinado momento resolvem retornar ao Brasil e fixam residência. Esse pode ser reconhecido como brasileiro. Vamos analisar essa questão então? Lembrou? Lembrou do artigo 12, inciso 1, letra C? Vamos lá então. Olha só, é correto afirmar que Aguinaldo deve ser considerado brasileiro nato pelo só fato de ser filho de pai brasileiro? Não, tá errado, tá errado. Só pelo fato de ele ser filho de pai brasileiro, ele não pode ser considerado brasileiro nato. Ele tem que fixar residência no Brasil. Não basta ele ser filho de brasileiro, não basta, ele tem que fixar residência no Brasil. Portanto, a letra A está errada. Pode naturalizar-se brasileiro? Opa, parou. Eu vou naturalizar brasileiro quem? O estrangeiro. Mas o Aguinaldo, ele é filho de pai brasileiro. Então, se ele é filho de pai brasileiro e ele retornar para o Brasil e declarar que quer ser brasileiro, ele não vai se naturalizar, ele vai ser considerado brasileiro nato. Essa é a grande sacada da questão, né? Então, o naturalizar-se está errado. Ele será considerado brasileiro nato se ele preencher todos os requisitos da lei. Por quê? Porque ele é filho de pai brasileiro. É a regra do ius sanguinis. Tá lembrado da regra do ius sanguinis? Letra C. Deve ser considerado brasileiro nato caso seu pai estivesse no exterior a serviço do Estado brasileiro. Opa, aqui tem uma regra interessante, que é a regra do artigo 12, inciso 1, letra B, que é o ius sanguinis mais critério funcional. O que é o ius sanguinis mais critério funcional? É brasileiro nato aquele que, nascido no estrangeiro, filho de pai ou de mãe brasileira, que esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Se o pai do Aguinaldo estava no estrangeiro a serviço da República Federativa do Brasil, o Aguinaldo é brasileiro nato. Então olha só, ele deve sim ser considerado brasileiro nato caso seu pai estivesse no exterior, na época que ele nasceu, a serviço do Estado brasileiro. Show de bola, a letra C está corretinha, a letra B está errada, tá? A letra B está errada. Vamos verificar a D? Sempre será considerado estrangeiro, já que nasceu fora do território brasileiro. Não, aí está errado, está muito errado. Mesmo nascendo fora do território brasileiro, ele pode ser considerado brasileiro nato. Letra E. Tornar-se-á brasileiro naturalizado caso venha a residir no Brasil e opte pela nacionalidade brasileira. Aqui é o erro, ó. Tornar-se-á brasileiro nato caso venha a residir no Brasil. Pô, cabeça, mas você falou que ele seria brasileiro nato porque o pai estaria a serviço do Estado estrangeiro. Não, essa é uma das hipóteses. O ius sanguinis, no artigo 12, tem duas hipóteses. A primeira hipótese, o pai, ele nasce no estrangeiro e o pai ou a mãe estão a serviço da República Federativa do Brasil fora do país. Essa é uma das hipóteses do ius sanguinis, beleza? A outra hipótese do ius sanguinis, pai e mãe estão fora do Brasil e ele nasce no estrangeiro, mas eles estão lá a serviço privado, estão passeando, sei lá, estão aposentados e foram morar no exterior. Eles não estão a serviço da República Federativa do Brasil. Nesse caso, ou a pessoa
pessoa que nasceu no estrangeiro só será considerado brasileiro nato quando ele vier ao Brasil, residir e declarar que quer ser brasileiro. Na primeira opção, quando está a serviço da República Federativa do Brasil, a gente chama isso de ius sanguinis mais critério funcional. Ao passo que na segunda opção, quando ele vai para fora, nasce fora do Brasil, e os pais não estão a serviço do Brasil e ele retorna para residir aqui na República Federativa do Brasil e declara que quer ser brasileiro, nós temos o critério do ius sanguinis mais declaração de vontade, também conhecida como nacionalidade potestativa. Nacionalidade potestativa. A letra E está errada, porque ele não vai ser considerado brasileiro nato se ele vier residir no Brasil e declarar que quer ser brasileiro. Desculpe, não vai ser considerado brasileiro naturalizado se ele vier para o Brasil e declarar que quer ser brasileiro nato. Então a letra C é a correta. Vamos confirmar a letra C? Olha lá. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos para a próxima então. Outra da FGV também do Tribunal de Justiça do Piauí. E a gente tem aqui uma prova para analista judiciário, né? Vamos ver o que ele fala aqui sobre nacionalidade. Engraçado, né? Na mesma prova, no mesmo concurso, duas questões de analista. A FGV parece que gosta de nacionalidade. Duas questões de nacionalidade, né? A FGV parece que gosta desse assunto na Constituição. Vamos lá. Adalberto é brasileiro nato e vive há 15 anos em um determinado país da Europa. Em determinado momento, foi editada uma lei nesse país europeu que exigia a naturalização dos estrangeiros ali residentes há mais de 10 anos, para que pudesse permanecer em seu território. Em razão dessa exigência, Adalberto requereu e teve deferida a nacionalidade desse país. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Adalberto... Muitos detalhes nesse enunciado. Vamos lá. Primeiro, Adalberto é brasileiro nato. Primeiro ponto importante. Ele vive há 15 anos em território estrangeiro. Tudo bem? Brasileiro nato que vive há 15 anos em território estrangeiro. Em determinado momento foi editada uma lei no território em que ele vive, exigindo a naturalização dos estrangeiros ali residentes há mais de 10 anos. O cara tá lá há 15, então ele entrou no balaio aqui. Para que pudesse permanecer no território desse país estrangeiro. Em razão dessa exigência, Adalberto requereu a nacionalidade desse país. Por que isso tudo é importante? Porque existe uma regra constitucional que diz o seguinte: brasileiro pode perder a nacionalidade, seja ela originária, seja ela adquirida. O que é a nacionalidade originária? Do brasileiro nato, também chamada de nacionalidade primária. E a nacionalidade adquirida? É do brasileiro naturalizado, ou nacionalidade secundária. As duas podem ser perdidas. Como? Uma hipótese. Eu, brasileiro nato ou naturalizado, adquiro outra nacionalidade. Eu perco a minha, de brasileiro, tá? Então a regra é a seguinte: quando um brasileiro adquire outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade brasileira dele. Essa é a regra geral. Tem exceção para isso? Tem. Quando houver imposição por lei do país estrangeiro, para que a pessoa exerça direitos naquele país, quando houver imposição de ele ter que se naturalizar no país estrangeiro. Então percebam que não é a vontade do Adalberto que está imperando. Ah, eu quero ser, sei lá, dinamarquês. Não é isso. Ele queria continuar sendo brasileiro nato. Mas para ele continuar vivendo, estudando, trabalhando na Dinamarca, uma lei vem e diz: quer ficar aqui? Quero. Então naturalize-se. Caso contrário, tem que te mandar embora. Percebe que não é a vontade dele, é uma exigência decorrente de lei. E nessas circunstâncias ele não perde a nacionalidade brasileira. Porque não é a vontade dele, é a vontade da lei que está exigindo que ele se naturalize dinamarquês, por exemplo. Então vamos lá, vamos verificar depois dessa revisãozinha o que é a resposta correta aqui.
À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Adalberto deve ter declarado a perda da nacionalidade brasileira por ter obtido, a partir de requerimento seu, a nacionalidade estrangeira. Não, ele não deve. Por que ele não deve? Porque ele caiu na exceção. Ele não está requerendo a nacionalidade estrangeira porque ele quis, mas porque tem uma lei que exigiu que ele se naturalize caso ele queira permanecer naquele território. De repente a família dele já está lá, a esposa dele é dinamarquesa, o trabalho dele é na Dinamarca, ele não vai chutar tudo pro alto, né? Isso seria injusto. Então é permitido que ele possa manter a nacionalidade brasileira. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 2018, claro, para o cargo de soldado combatente. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um curso super atualizado, super competitivo, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35 você vai ter esse super curso aqui na Lá Concurso. Esse vídeo que você assistiu é apenas um trecho, um pedacinho da aula, né, uma das aulas que nós temos para a galera. É uma aula demonstrativa para você conhecer a qualidade e a potência que são os nossos professores. Bacana, pessoal? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.